Este até poderia ser mais um caso que chocou os jornais e os noticiários. Mas a morte dessas duas jovens mochileiras, além de mistério, também gerou debates e sede por mudanças. Você conhece o caso de Maria José Cone e Marina Menegasso? Eu sou o Boco, o sétimo filho. E essa é a história que eu conto para vocês agora. Seja bem-vindo ao canal. Caso Maria José Cone e Marina Menegasso. O mochilão que terminou em tragédia. As duas jovens nasceram na Argentina. Eram amigas e se conheceram em um projeto de caridade conhecido como Fundação Puente. As garotas, segundo a presidente da associação, saíam todo domingo à noite para dar alimentos para pessoas em situação de rua. A amizade e a paixão compartilhada por viagens levaram as duas a planejarem e a executarem um mochilão por alguns países da América do Sul, incluindo, entre outros, Peru, Bolívia e, por fim, Equador. Maria tinha 22 anos e estaria visitando um país fora da Argentina pela terceira vez, embora, segundo seu pai, era a primeira viagem que fazia sozinha e com seu próprio dinheiro. Já a Marina tinha 21 anos e estaria fazendo sua primeira viagem internacional. As duas partiram da Argentina no dia 10 de janeiro, um domingo aparentemente como qualquer outro. De acordo com os relatos do caso, o último contato que as jovens fizeram com seus familiares foi no dia 22 de fevereiro de 2016. Elas avisaram para seus pais que viajariam do Equador para Lima, capital do Peru, de ônibus, e por isso ficariam algum tempo sem sinal e, consequentemente, sem contato durante alguns dias. O que aconteceu depois disso é um mistério. O que se sabe é que ambas as famílias não conseguiram mais entrar em contato com as jovens e, dias mais tarde, elas foram dadas como desaparecidas. Infelizmente, não demorou muito para que corpos de duas garotas que batiam com as características das mochileiras fossem encontrados e, subitamente, dois homens foram apontados como os responsáveis pelo crime. Quando eu digo que o que aconteceu foi um verdadeiro mistério, estamos enfatizando o fato de que os homens acusados do crime nunca deram a mesma versão para os acontecimentos, e as famílias das vítimas nunca acreditaram na versão oficial dada pelo governo equatoriano. Páginas foram feitas em redes sociais demonstrando que as provas que os próprios familiares recolheram divergem das informações publicadas oficialmente. Um fato muito interessante desse caso é que, após a descoberta dos corpos, o que aconteceu alguns dias após o último contato das jovens com suas famílias, o caso foi solucionado em menos de 24 horas. O que gerou especulações sobre o caso, porque muitos acreditaram que, na realidade, não se tratava de um crime comum, mas sim de uma grande rede de tráfico de pessoas, e que tudo estaria sendo encoberto pelo governo equatoriano. Afinal, como um caso de duplo assassinato poderia ser resolvido apenas 24 horas após o descobrimento dos corpos? O que se tem certeza é que as jovens foram abordadas por dois homens em um bar na província de Santa Helena, no Equador, a 550 quilômetros da capital, Quito. Várias testemunhas comprovaram a abordagem dos réus, Alberto Mina e Aurélio Rodrigues, conhecido como El Rojo, às jovens no bar. Na versão oficial de Alberto Mina, ele disse que teria escutado uma conversa entre as estudantes que diziam não ter onde dormir naquela noite. Com essa deixa e motivado por um interesse sexual pelas jovens, ele teria oferecido a casa do amigo para que elas dormissem naquela noite. A princípio, segundo o acusado, as garotas teriam recusado a oferta, mas mais tarde, naquela mesma noite, voltaram atrás e acabaram aceitando o convite. Foi então que Alberto Mina, seu amigo El Rojo, o dono da casa, e as duas mochileiras foram embora, juntos do bar. O taxista que levou todos para a casa de El Rojo, o local do crime,
confirmou que todos estavam no carro e mais, que as jovens estavam estranhas e quietas. Foi constatado depois, no exame dos corpos das vítimas, a presença de um toxicológico, benzodiazepina, substância utilizada em um coquetel que tem como efeito a perda de consciência da vítima, geralmente usado por estupradores. A constatação dessa substância no sangue das vítimas levantou outra suspeita. As garotas realmente teriam aceitado dormir na casa de El Rojo? Ou os criminosos já teriam entorpecido as duas jovens ainda no bar? Seguindo o relato de Alberto Mina, ele estaria com Maria Cone em um cômodo e teria tentado abusar sexualmente da garota, mas Maria teria reagido e tentado sair do local. Foi aí que o acusado contou que a acertou na cabeça com um pedaço de madeira, matando-a instantaneamente. Mina contou ainda que, antes disso acontecer, tinha escutado um grito vindo do outro quarto, onde estavam Marina e El Rojo. Ao entrar nesse quarto, ele teria descoberto que El Rojo também teria cometido um assassinato, executando a outra vítima. Ou seja, ambos os amigos teriam cometido um assassinato sem que o outro soubesse. Seria isso possível? Se nada de fato havia sido premeditado? A autópsia também trouxe algumas evidências chocantes. Os corpos das vítimas tinham marcas nos pulsos e tornozelos, o que sugeriria que tivessem sido acorrentadas ou amarradas, situação essa que não havia sido descrita pelos criminosos. Marina teria sido degolada pelo homem que fugiu do prédio durante a madrugada. O assassino, desesperado com a situação, tentou limpar a cena do crime, colocando os corpos em sacos plásticos, levando-os para outro local. Como vocês também devem ter notado, existem claramente vários furos e contradições nessa história e versão dos fatos. E é muito provável que o que realmente aconteceu naquela noite nunca seja realmente descoberto. Porém, estranhamente, o caso foi rapidamente encerrado e considerado concluído pelo governo local, condenando rapidamente os dois principais réus, tendo como base as suas confissões do crime. Mas, na prática, a condenação prematura dos réus gerou bastante revolta na população em geral. Isso porque, apesar dos criminosos terem admitido o crime, a forma como tudo teria ocorrido jamais foi devidamente esclarecida. Vale a pena lembrar que, quanto mais requinte de crueldade existe em um assassinato, maior deve ser a pena que o réu é submetido. Por exemplo, outro ponto que torna o caso ainda mais estranho e inconclusivo foram as datas dos descobrimentos dos corpos. O corpo de Maria Cone foi encontrado no dia 25 de fevereiro, 3 dias após o seu desaparecimento, em uma montanha próxima à cidade de Montañita, uma cidade da província de Santa Helena. Seguindo informações divulgadas pelo próprio governo, o corpo de sua amiga foi encontrado a apenas 50 metros de distância do primeiro corpo, só que apenas no dia 27, ou seja, os responsáveis pela procura das meninas demoraram 2 dias inteiros para averiguar uma área de apenas 50 metros. Além disso, o caso não poderia ter sido considerado encerrado, uma vez que várias evidências, tanto nas autópsias quanto nas análises da cena do crime, foram consideradas inconclusivas. Por exemplo, existem evidências de que mais pessoas estiveram no local da hora do crime e que possivelmente teria acontecido um abuso coletivo. A grande questão que o caso Maria José Cone e Marina Menegaso levantou é que, ao que tudo indica, o caso não se tratou apenas de um assassinato de 2 jovens estudantes, e sim algo muito maior e mais cruel que isso. Mas, por algum motivo, o governo equatoriano teria se limitado ou se negado a se aprofundar como deveria no caso. Para muitos, o que ocorreu foi uma negligência por parte do governo. Para outros, como dissemos no início desse vídeo, é provável que o governo tenha tentado abafar um crime terrivelmente mais grave por questões políticas, uma vez que o caso envolvia vítimas estrangeiras. Além de todo o mistério e revolta envolvendo o caso, o ocorrido gerou debates intensos sobre a liberdade feminina.
A imprensa argentina, na época, replicou vários comentários machistas, como de um psiquiatra, Hugo Narieta, que disse que as vítimas seriam propícias a esse tipo de situação. A hashtag Viajo Sozinha tomou as redes sociais e expôs ao mundo que para mulheres fazerem algo simples, como uma viagem com uma amiga, existe um risco desse simples ato se tornar uma tragédia. Uma carta também viralizou nas redes sociais, chamada Ontem Me Mataram, de uma estudante de comunicação paraguaia chamada Guadalupe Acosta, onde a autora expressa o sentimento de revolta contra a cultura de culpabilização da vítima, principalmente quando se trata de uma mulher. É por isso que gostaríamos de dedicar esse vídeo a todas as mulheres que perderam suas vidas ou foram de alguma maneira prejudicadas pela misoginia. Se vocês puderem, cliquem no gostei aqui embaixo, se inscrevam no canal, que é muito importante para nós, ok? Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos de qualidade e relevância para vocês. Um grande abraço e até a próxima.